Olá, aqui é a professora Jane Tavares. Vamos para a nossa terceira conversa sobre TCC, ainda falando sobre pressupostos, sobre princípios da TCC, mas agora a gente vai focar nos níveis de processamento cognitivo. Lembrando que essa é uma aula complementar, não se pretende ser profunda, exaustiva, mas é algo a mais relacionado ao nosso estágio, que acontece no ambulatório de atenção psicológica, pessoas que vivem com condições crônicas. Bom, retomo aqui o slide do nosso encontro anterior, em que eu comentei brevemente sobre o modelo cognitivo, e aí nós vimos que existem vários níveis de processamento de informações, que começam com os esquemas, que são o nível mais profundo, e a gente aqui pega um iceberg como metáfora. A gente tem o esquema aqui no nível mais profundo, depois as crenças centrais que fazem parte do esquema, depois as crenças intermediárias que se remetem às crenças centrais e os pensamentos automáticos que são a manifestação pré-consciente, de todos os outros que vieram antes. E aqui na consciência, naquilo que é racionalizado, aquilo que está aparente, que a gente tem acesso no cotidiano, a gente tem a situação, o comportamento e a emoção, certo? No encontro anterior, eu trouxe a figura do fractal para ilustrar o que seria um esquema. Então, se você conseguir ampliar essa figura, você vai ver que cada milimétrica parte dessa figura, que é criada matematicamente, ela tem uma repetição desse todo. E eu chamo a atenção de vocês que algumas pessoas criticam a TCC, dizendo que é superficial, que só trata dos pensamentos mais superficiais, mas como a gente já viu na aula passada também, quando a gente muda um mínimo, um pensamento, uma parte mínima dessa figura, o todo se altera também. Se você quiser entender melhor, volta lá para a aula 2, tá? O esquema, e aí quando eu falar em esquema, você lembra dessa figura aqui? O esquema, ele é uma rede estruturada e interrelacionada de crenças. Essas crenças, elas orientam o indivíduo em suas ações e posturas cotidianas, tá? Então, a gente tem milhares de esquemas diferentes. E existe uma infinidade de possibilidades de combinação de crenças e formação de novos esquemas. No entanto, a TCC vai chamar atenção que os esquemas fortes, aqueles esquemas que são mais estáveis, eles começam a ser produzidos na fase inicial da nossa vida, Esses esquemas que são mais decisivos para as nossas tomadas de decisão, que orientam a gente na interpretação da realidade, eles são padrões cognitivos mais estáveis, e eles nos ajudam a lidar com grande quantidade de informações. Então, se você fosse parar para pensar em cada informação que você recebe do ambiente interno e externo, seria incompatível, você não ia conseguir viver. Então, você vai agregando essas crenças e os pensamentos em núcleos, em formas mais ou menos estáveis de processar informações. As crenças centrais, elas são as formadoras dos esquemas. As crenças nucleares, que estão embutidas no esquema, nessas estruturas cognitivas, elas vão modelar o estilo mais estável de pensamento de um indivíduo, E quando são esquemas que reúnem crenças disfuncionais, quando são esquemas que se organizam através de distorções cognitivas, eles vão promover erros cognitivos.
e aí a gente tem os quadros psicopatológicos. Os esquemas, eles são modelados por essas experiências pessoais, principalmente as do início da vida, mas também eles podem ser, essas crenças que formam os esquemas, elas podem ser aprendidas por observação, né, da experiência de outras pessoas. Os esquemas, eles derivam de uma identificação do sujeito com pessoas significativas também. Então, observar pessoas significativas, identificar características, ouvir coisas de pessoas que são importantes para nós também formam esquemas. Então, quando a gente tem uma forte ligação, por exemplo, né, com os nossos antecessores, né, com os nossos ancestrais. Então, eu ouvia da minha bisavó quando era pequena determinada coisa. Então, pode ser que você traga para o presente formas de interpretação da realidade que faziam sentido, que pertencem ao momento histórico, inclusive muito anterior ao seu, pela convivência com pessoas que você considera significativa, né? Então, vai da percepção também, elas são construídas também a partir da percepção das atitudes das outras pessoas em relação ao próprio sujeito. Então, como as pessoas reagem à minha presença quando eu entro nos lugares, como as pessoas pressupõem que eu tenho determinadas características e agem de determinadas formas comigo, né? Então, se eu tenho características físicas que são determinantes socialmente de como a pessoa vai reagir à minha presença, então eu posso aprender nessas experiências crenças sobre mim, que podem ser extremamente disfuncionais, né? Então, falando aqui sobre a população negra, nas duas questões, tanto a gente historicamente convive com pessoas mais velhas, com antepassados, a gente lê coisas antigas e a gente se identifica, né, com pessoas de outras gerações, e a gente pode trazer para o presente experiências que foram daquelas pessoas. E aí, se a gente vai falar sobre racismo, experiências raciais que eram de uma determinada época, a gente pode aprender e trazer para o presente. E na questão das reações de racismo cotidianas, e aí o racismo recreativo, as microagressões, que a gente já conversou em alguns momentos, quando eu sofro microagressões cotidianamente, então as pessoas podem entender, e aí eu vou falar aqui o que acontece muito com as crianças negras, tá? Então, pedir a palavra ao professor e o professor não dá atenção, não receber a mesma quantidade de alimentação que crianças mais claras em algumas situações, ser sempre reconhecida como uma criança baderneira, que não é bem educada, que é buliçosa, né? Não ter as suas características físicas reconhecidas como interessantes, ou boas, ou relevantes, ou bonita, né? Então, ver a professora, a família, chamar de bonita, de princesa, de príncipe, crianças de pele clara, e não tocar nessa questão da beleza, da desejabilidade de crianças negras. E essas são experiências. Ser preterido, a gente já discutiu isso antes, ser preterido para algum papel de alguma coisa na escola, né? Então, não faz parte dos heróis da trama no teatrinho, não é a rainha do milho, não é aquela pessoa escolhida para se dançar, né? Os xingamentos, né? Cabelo de Bombril, de Assolã, que mais? Tudo isso que a gente conhece, que a gente sabe que as crianças negras sofrem, todas essas experiências pessoais
nos momentos iniciais da vida, elas vão moldando as crenças pessoais. E aí entra um conceito, eu já vou adiantando, algo que é importante para a gente na cognitivo comportamental. Essas experiências vão formando a nossa tríade cognitiva, né? Aquilo que nós pensamos sobre nós, sobre o mundo e sobre o nosso futuro. Então, falando em relação à população negra, que é mais da metade da população brasileira e que é a população que a gente atende no ambulatório em maior número, é importante que a gente preste muita atenção nesses esquemas, porque eles, de modo geral, vão estar fortes e vão estar hipervalentes e podem ser acionados, esses esquemas, pelas novas experiências de racismo, violência e agressão. Tá? O Beck ele vai postular que os esquemas fundamentais, né, na nossa cultura, na nossa dele, né? Mas como a gente vive num mundo relativamente globalizado, isso vale para as populações urbanas, né? Que a gente tem aqui. Então, postula que existem esquemas fundamentais, né? São aqueles esquemas que mais ou menos todo mundo teve a oportunidade de desenvolver ao longo dos seus sucessos e insucessos na vida. Então, esquemas de incapacidade, de não estima, inadequação, vulnerabilidade, perfeccionismo e inferioridade. Em outro livro, vai chamar a atenção dos Ds, né? Desamor, desvalor e desamparo. Então, a gente vem da estrutura mais profunda, mais rígida, mais difícil de se acessar, que é o esquema, para as suas partes, né? Fazem parte do esquema as crenças centrais. Então, o que são crenças centrais? São entendimentos profundos, fundamentais, que não são articulados conscientemente. São percepções consideradas verdades absolutas e imutáveis. Né? Você sabe que você chegou numa crença central porque é um pensamento que ele se pretende global, rígido, ele é rígido, a pessoa fica refratária a mudar, a flexibilizar os pensamentos, essas crenças centrais, né? São super generalizadas, são transituacionais, desculpa. Ou seja, elas se mantêm mais ou menos estáveis, mesmo em situações diferentes, né? E quando são disfuncionais, elas são o foco da terapia. Você precisa lembrar que as crenças centrais, elas não são ruins por si só. Não, nem todas as crenças centrais, elas são disfuncionais. Tá? Vai depender muito de como essa crença se ativa, né? Em que situações ela se ativa, e uma vez ativada, se ela se torna disfuncional em contexto, certo? Quando não está condizente, quando essa crença não está condizente com o contexto e com as evidências ao redor, a gente vai chamar de disfuncional. Mas a crença por si só, ela não pode ser avaliada como a priori funcional ou disfuncional. É sempre a crença em contexto, tá? E quando a gente tem, vamos lá, uma crença central disfuncional, né, que está ali ativada, lembram da metáfora que eu usei na aula passada, do óculos, do esquema como um óculos, né? Esse óculos vai levar o sujeito a eleger e a focalizar apenas em informações que confirmam essa crença central, desconsiderando ou descontando informações que são contrárias. Tá? Então, esse é uma forma de processamento de informações que é típica
né, das crenças centrais, tá? Então, quanto mais você... É uma coisa que algumas pessoas erram, né? Uma pessoa fala... mas... digamos, uma amiga fala para você, mas eu sou burra. E aí você diz assim, não, amiga, que nada, você não é burra, não. Né? O que você está fazendo é com que esse sujeito busque se proteger ainda mais para não permitir que essa crença central disfuncional seja mexida de alguma forma. Então, essa é a grande diferença de uma conversa com uma pessoa e uma intervenção de um profissional. Tá? Você não está lá para tentar amenizar esses pensamentos como se fosse o melhor amigo da pessoa. Né? Isso precisa técnica. E a gente vai ver mais adiante. Bom, em relação aqui, só dando um exemplo de crenças centrais, e como eu já falei antes, a tríade cognitiva, ela fala sobre crenças centrais sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro, tá? Então, vamos lá, os 3Ds, certo? Crenças centrais de desamparo. Então, normalmente, a crença, ela não é uma afirmação longa, tá? Ela não é algo... Aí é um pensamento. A crença, ela normalmente é curta, né? Ela é generalizante, ela é enunciada de uma forma simplificada. Então, uma coisa é você dizer, eu acho que eu não sou capaz de fazer essa apresentação hoje. Isso não é uma crença central. A crença central é, sou incapaz, sou inadequado, sou ineficiente, sou fraco, descontrolado, sou uma vítima, sou vulnerável, não tenho recursos ou sem recursos, sou passível de maus tratos, inferior, fracassado, né? Perdedor. E aí tem assim no livro da Beck, não consigo me proteger, mas o mais adequado, aí eu corrigi no livro da Beck, estou desprotegido, ou sou desprotegido, né? Não consigo mudar, tá lá, tá exatamente como tá lá no livro, tá? Não tenho atitude, objetivo, né? Não sou bom o suficiente, não sou igual aos outros. Percebam, e aí a gente volta a falar da população negra, como essas crenças, elas têm tudo a ver com a experiência de racismo. E uma que é particularmente cara na discussão atual sobre racismo é essa daqui, eu sou uma vítima. Né? Existem, inclusive, autores que têm se colocado contra chamar pessoas vítimas de violência de vítimas. Então, isso é uma academização da violência do cotidiano. Né? Eu, Jeane, sou particularmente contrária a esse tipo de concepção. Vítimas são vítimas, porque na hora em que não há vítima, você não tem algozes. Então, foi vítima sim de violência racial, foi vítima sim de misoginia, foi vítima sim de LGBTfobia, né? Foi vítima sim de preconceito de classe, tá? E aí, qual é o nosso cuidado como terapeuta? É não desvalorizar o sofrimento psíquico dessa pessoa que chega para nós, tá? É preciso, sim, que você reafirme o sofrimento psíquico de uma pessoa que é vítima de violência. Tá? Então, aqui são crenças centrais. Lembrem-se do que eu falei. As crenças centrais, elas não são disfuncionais por si. Você precisa ver o contexto. Se você tem um agressor que parte para cima de uma pessoa e essa pessoa se defende revidando, ou através de palavras, ou até da luta corporal, e esse agressor diz, eu sou uma vítima dessa pessoa, aí você sabe que tem uma distorção cognitiva, certo?
Mas essa pessoa que foi atacada, né? Inicialmente, que estava lá na dela, não estava criando nenhum problema, mas ela sofre um ataque, né? Então, ela é vítima sim, então não é disfuncional. Vai depender de quem está falando e do contexto. Agora, chamando a atenção que na terapia nós não somos juízes, nem fazemos parte do processo penal de qualquer pessoa, tá? O terapeuta ele não está ali para julgar quem é, quem não é, se foi bem feito, se não foi. Então, nesse momento, você vai precisar não entrar no senso comum, né? E você, quando você está pegando essas crenças centrais, você precisa ter um cuidado dobrado para não entrar no senso comum, de sair julgando a priori se essa crença central ela é adequada ou não. E vem uma outra questão que eu sempre repito: a clínica ela é política, mas ela não é militante. A militância é uma outra coisa. Militância é outro processo extremamente necessário e importantíssimo para a vida em sociedade. Que pode, inclusive, a inserção em redes de militância é uma estratégia terapêutica que eu aconselho muito, né? Há uma melhora considerável dos quadros clínicos a partir da entrada em contextos de militância. Mas nessa hora você não é militante. Nessa hora você não vai entrar em debate. Nessa hora você não vai tentar convencer a pessoa da veracidade ou não dessa crença central. Existe todo um procedimento que deve ser feito até que se chegue no momento dessa pessoa identificar se é funcional ou não para ela. Tá? Então, eu acabei explicando aqui esse pedacinho, mas vamos para o próximo. Tá? Crenças centrais sobre si, a segunda é desamor. Sou indesejável, indigno de amor, diferente, feio, defeituoso, imperfeito, monótono, negligenciado, rejeitado, abandonado, sozinho, relegado à própria sorte, não sou amado, querido, bom o suficiente para ser amado. Tá? Percebam de novo como o racismo estrutural, eu já não estou falando mais nem do racismo interpessoal, eu estou falando a forma como a sociedade se organiza, leva a pessoa negra a desenvolver esse tipo de crença central sobre si. Tá? E por fim, novamente, de desvalorização. Sou sem valor, inaceitável, mal, louco, derrotado, um nada, um lixo, cruel, perigoso, venenoso. Não mereço viver ou receber atenção. Na literatura, você não vê, pelo menos nos textos que eu conheço, uma discussão racializando a produção desses pensamentos, né? Dessas cognições. Mas nós, como profissionais de saúde que atendemos a população negra, vivendo numa sociedade racializada e racista, a gente precisa pensar sobre como essa sociedade em que nós vivemos, ela torna a população negra vulnerável cognitivamente ao apresentar falsas evidências de que a população negra é isso aqui que eu estou colocando para vocês. Certo? Então, a gente precisa pensar que, e aí, gente, vulnerabilidade cognitiva é um conceito da TCC, tá? Que provavelmente a gente vai falar mais adiante. Né? Então, como é que a gente chega e começa a criar hipóteses sobre quais são as crenças centrais disfuncionais dos sujeitos? Elas vão aparecer, novamente, a metáfora do óculos, elas vão aparecer na forma desse sujeito interpretar a realidade. Lembram que eu falei que ela é transsituacional? A gente vai ver que existe quase que um padrão, uma repetição de formas de interpretação da realidade.
Então, prestar atenção em temas recorrentes, isso a gente já vê na avaliação inicial, esses temas já aparecem. Nos erros cognitivos que aparecem nos pensamentos automáticos negativos, a pessoa quando faz afirmações globais, é importante prestar atenção, né? Todo mundo é assim, isso sempre acontece desse jeito, né? E novamente prestando atenção para o contexto, tá? É diferente você estar atendendo uma pessoa que não sofre racismo e uma pessoa que sofre, porque ela vai ver, vai ter evidências de que as coisas tendem a acontecer com ela de uma determinada forma. Então, isso não pode ser patologizado nem considerado um processamento de informações alterado, né? Não lógico. Voltamos para o contexto. Tá? Outra fonte importante para a gente identificar crenças centrais: as memórias, os ditos familiares, coisas que são de família, né? Que são aprendidas, né? Então, o que ficou nas nossas famílias desse aprendizado? Então, em famílias negras em que há reprodução do racismo, você pode ouvir, né, como tem lá no artigo, né, no artigo meu de Sayuri, um pai que dizia assim: negro não presta, e o negro vale nada, né? São crenças que são compartilhadas na família, tá? E aí você pode pensar assim: ai, mas eu nunca concordei com isso, né? Mas estão ali, estão dadas, são repetidas, a gente convive com essas crenças, né? Então elas tendem a se tornar crenças centrais. Tá? Comentários sobre o comportamento dos outros, a forma como uma pessoa julga o comportamento dos outros é um grande indício das crenças centrais sobre si, né? E aqui eu já estou dando uma pincelada da própria psicanálise, porque a primeira pessoa que vai falar sobre isso é o Freud. Lembrando que o Beck, e a gente está falando aqui da primeira versão, da primeira geração da terapia cognitiva, ele vem da psicanálise, né? Então é isso, a gente fica por aqui por hoje, né, falando das crenças centrais. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as regras e vamos tentar chegar aí nos pensamentos automáticos negativos, mas não é garantido não, tá bom? Então, beijo, até a próxima supervisão.